Boa tarde. Mais uma conversa, mais um bate-papo do Amanagé. O Amanagé que é o comunicador da escola. O Amanagé ele tem a intenção de ser um elo de comunicação entre a comunidade escolar em si, pais, famílias, professores, trabalhadores da escola Itiara, até do próprio bairro, os moradores do próprio bairro. E hoje a gente está convidamos para bater um papo, para uma conversa, a Gersone e o Daniel, para a gente falar sobre aves na Demétria, sobre aves em Botucatu, sobre aves no mundo, aves que voam e que nos ensinam muita coisa, né? Eu quero passar a palavra para vocês se apresentarem, que nada melhor que vocês mesmos para se apresentarem. Gersone. Olá, boa tarde. Então, meu nome é Gersone, mãe da escola Itiara faz 20 anos. Às vésperas de deixar de participar da comunidade da escola Itiara, meu filho mais novo está se formando. Que coisa, muito tempo se passou. É uma trajetória muito, muito linda junto à escola e com o tema das aves sempre muito presente. Eu sou agrônoma e desde muito cedo comecei a me interessar pelas aves, né? Mas mais profundamente mesmo faz uns 15 anos que eu observo aqui, né, em Botucatu. Aliás, comecei a observar aves mais assim, como mais seriedade aqui mesmo em Botucatu. E disso se desdobraram várias coisas que a gente vai conversando. Daniel, por favor. Eu sou Daniel Sivinski, eu sou pai do Antônio, do 1º ano, do Francisco, do 9º ano. Eu estou em Botucatu, estou há 3 anos, vim para cá por causa da escola, vim morar na Demétria, o foco foi a Demétria, foi a escola, vim de Paraty, onde eu morei por 10 anos e foi lá que eu comecei a observar aves. Descobri a observação de aves. E eu sou gestor de ONGs, sempre trabalhei na gestão de organizações sociais. Foi justamente como gestor de uma organização de Paraty que atuava dentro de 3 unidades de conservação que eu conheci a observação de aves. E estou encantado com a Demétria como morador e estou encantado com a Demétria como observador de aves, né? Cheguei, a Gersone já tinha um trabalho de longa data, a Lorena também, mas me encantei muito porque é um bioma muito diferente, né? A gente aqui tem um ecótono aí de Cerrado, de Mata Atlântica, então é um lugar muito mágico para observar aves. Você falou da Lorena, a gente deve falar que a Lorena, a ideia era que ela que é ex-aluna da escola, agora recentemente, não faz muito tempo que ela terminou, né? E ela estaria presente aqui com a gente, mas está num trabalho de campo, num lugar onde não tem internet, então a gente precisou fazer só entre nós para poder entrar nesse Amanagé agora. Então a conversa está aberta e eu queria perguntar um pouco para a Gersone, talvez, bom, que tem todo um trabalho feito aqui na Demétria, né? E aí agora depois podemos falar sobre essa expansão para Botucatu, mas conta um pouquinho como que foi como que surgiu essa vontade de acompanhar, de registrar, de observar, porque eu acompanho um pouquinho as coisas que você faz e você é uma observadora, mas não só uma observadora, né? Você faz registros, né? Você contempla, você aprende muito, né, com as aves. Sim. Então, mais uma vez, né, reforçando, a Lorena não está presente aqui, né, na nossa conversa, mas ela vai estar muito presente em vários momentos, porque ela também, né, tá totalmente ligada a essa trajetória, né? A gente vai
vai estar falando sobre ela, vai estar muito presente de toda maneira na conversa. Então, no início, eu comecei a aprender né, um pouco mais sobre as aves num trabalho de campo que eu fiz com um grupo de pesquisadores na Unesp, no Lajeado, né? Estávamos monitorando uma área de mata na Fazenda Edgárdia. Então, pessoas ligadas à parte da vegetação, né, biólogos, pesquisando a vegetação, as matas da Edgárdia, em todas as áreas também, né? Pesquisadores da mastofauna, né? A fauna de mamíferos, e tinha um grupo de observadores de aves, de pesquisadores estudando as aves desse fragmento de mata na Fazenda Edgárdia. E eu acompanhei muito de perto o trabalho deles e me interessei bastante. E aí comecei a aprender com esses pesquisadores. E aí, finalizado esse trabalho, né, que nós estávamos fazendo, que era parte do GEMA, Grupo de Estudos de Meio Ambiente da Unesp. Aí, despertado esse interesse, eu comecei a estudar bastante, observar sozinha aqui, e a Demétria, né, é esse prato cheio que a gente está vendo, né, que a gente acabou descobrindo ao longo do tempo da observação de aves, né? E por que isso, né? Então, aí vem essa justificativa um pouco. A Demétria tem essa história de uma agricultura saudável, né? Começou o bairro Demétria a partir da fazenda, do trabalho de agricultura biodinâmica na Fazenda Demétria. E isso foi sendo ampliado com os condomínios, né, que se formaram ao redor da fazenda, e sempre mantendo essa preocupação, né, de cuidado com o meio ambiente por parte dos moradores que acabaram, né, se juntando aqui e formando o bairro. E tudo isso se reflete num ambiente muito saudável. E a partir dessa observação e desse diagnóstico de, puxa vida, que não é um lugar qualquer, né? E para as aves especificamente, mas claro, para a gente também, a gente veio para cá por isso, muitos de nós, puxa vida, isso daí é importante compartilhar isso. E aí veio uma vontade de trazer isso para a escola, né? A partir do pouco que eu fui, né? Porque aos poucos eu fui aprendendo, né? No começo eu tinha muita dificuldade de identificar, e aos pouquinhos estudando, falei, bom, um pouco que eu já sei, eu quero compartilhar. E aí, então, comecei, né, os primeiros passos nessa história foi trazer para as classes, e no caso foi, no 5º ano, sempre tem, dentro da pedagogia Waldorf, tem o estudo do ambiente mais próximo, já ampliando para os tipos de vegetação, e aí a fauna associada, tal, e aí entra a observação da fauna, que os professores dão uma pincelada. E sabendo disso, eu tive o impulso de tentar trazer, no caso, para a turma da minha filha, que foi, acho que há cerca de uns 14 anos atrás. Então, foi um primeiro movimento em direção a fazer um trabalho junto com a escola. E daí em diante, eu fiz com várias turmas isso, de fazer uma caminhada, de trazer essa observação, né? Tentar fazer as conexões, por exemplo, olha, tem uma árvore cheia de flores e os beija-flores vêm visitar essa árvore. Então, se você gosta de beija-flores, sabendo, né, que nessa época vai florescer essa árvore, você pode já aprender e ver as espécies diferentes que vêm. Então, tentando fazer esses links. Olha, se você puser frutas, tem algumas aves que vão aparecer, necessariamente vão aparecer no seu quintal. Então, fazendo essa pequena, né, essa ligação com o ambiente e as aves, o que é que tem fora, né, o que a natureza está oferecendo, e que aves que vão aparecer bem assim,
na fenomenologia, né? No que está acontecendo na natureza, porque essa é a proposta mesmo, na pedagogia também. Então, foram os primeiros passos em relação ao trabalho com a escola, que depois foi se desdobrando. Aí entra a Lorena na história, já uma extremamente talentosa e super interessada. A Lorena é uma ornitóloga já nata, né? E agora está mesmo trilhando esse caminho, né? Na academia, né? Ela está cursando o curso de formação da ornitologia da Cornell, uma universidade super renomada no estudo das aves nos Estados Unidos. Mas antes de entrar na Cornell, nós começamos a fazer esse trabalho com mais constância com as classes da escola. E paramos agora por conta da pandemia, mas tínhamos já programado atividades, até com o professor Silvio, ia ser, e acabou que não conseguimos levar adiante. Mas isso é um trabalho que ainda pretendemos continuar, ou se ela estiver viajando, eu pretendo continuar. O Daniel, claro, também, junto com nessa aventura de levar as crianças para esse olhar, né? Você quer falar, Daniel? Mariano, você quer perguntar algo ou eu sigo a linha? Eu só, quando o Gersoni falou da Demétria e da agricultura biodinâmica, como um ponto de partida também, frisar que, bom, que a Demétria, que a agricultura biodinâmica, talvez nas Américas, eu sempre falo assim, talvez é a primeira iniciativa das Américas, né? Não sei se, eu acredito que é de Sudamérica, não sei se de toda a América, mas que é importante, que é aqui na Demétria, né? E aí você falando agora da pandemia, de vocês pararem, eu pensava assim, mas as aves não pararam, não, né? Elas continuam cantando, né? Até é muito interessante isso, né? Deu para observar algumas mudanças, por exemplo, em alguns lugares, a escola é um exemplo, né? Reinou um silêncio muito grande. E embora a escola tenha sempre sido um lugar, apesar de criança, de barulho, acho que tem uma atração e sempre teve muitas aves. Por exemplo, quando tem as apresentações, os gramadões, muito comum a gente escutar as aves. As aves são como as crianças ali também, né? Participando e tal. Mas quando reinou esse silêncio muito grande, né? Nesses quase 2 anos, eu pude observar que algumas aves mais tímidas, que assim, praticamente você só vai encontrar numa mata mais afastadinha, assim, elas apareceram na matinha da escola, por exemplo. Os animais começaram a ficar mais à vontade, vamos dizer assim, na escola, né? Um tangará, por exemplo, eu encontrei lá na matinha e nunca tinha visto antes. Mas teve um movimentozinho entre as espécies de aves nesse espaço nosso do bairro aqui. Daniel, eu, assim, como eu falei, né, não é muito uma entrevista, mas talvez umas perguntas para trazer mortes. O que me interessaria talvez saber um pouco, o que para a gente contar para as pessoas, é como é essa tua trajetória, já que a Gersoni falou um pouco da trajetória dela, essa tua trajetória em relação às aves e como foi chegar aqui na Demétria com essa trajetória e encontrar esse ambiente aqui. Bom, como eu contei, eu sou administrador de empresas, essa é a minha primeira formação. Depois eu me especializei em educação ambiental, fiz o meu mestrado depois em educação ambiental e há 20 anos eu trabalho com gestão de organizações sociais. E aí eu fazia a gestão dessa organização, que é a Associação Cairuçu, que ficava numa confluência de 3 unidades de conservação muito importante no norte do Rio, sul de São Paulo, que é o Parque Nacional da Bocaina, a APA do Cairuçu e a Reserva da Joatinga, que talvez seja a porção, ou junto com o sul de São Paulo,
Eu acho que são as duas porções mais importantes de preservação da Mata Atlântica hoje no Brasil. São unidades de conservação muito poderosas, né, com maciços muito altos, com montanhas muito altas, e que, além de tudo, além de uma fauna e flora maravilhosa, também tem comunidades quilombolas, comunidades indígenas, caiçaras, né, então populações originais de todos os tipos. E a gente estava buscando alguns projetos para serem desenvolvidos naquele território, alguns projetos que pudessem agregar pessoas, porque tinha sempre uma conversa de afastar as pessoas daquelas unidades, né, de congelar aqueles territórios florestais, enfim, que é importante também, as unidades de conservação também fazem isso, né? E aí apareceu uma brasileira alemã, né, a Silvia, era uma guia de turismo, isso em 2009. E ela falou, Daniel, você conhece? Ela não trabalhava comigo na época, me procurou enquanto gestor daquela ONG, e falou, você conhece uma coisa que chama birdwatching? Observação de aves? Eu acho que tinha ouvido falar, uma coisa distante, assim. Eu falei, não conheço. Ela falou, olha, daqui a 2 meses vai ter um encontro na Argentina, em São Martín de los Andes. Vamos para lá? Será que a ONG consegue financiar a nossa ida para lá? E eu fui nessa. Falei, eu vou ver que negócio é esse. Já gostava muito de fotografia. Claro, tinha uma ligação com a educação ambiental. Tá? Cara, eu voltei de São Martín de los Andes, assim, absolutamente picado pelo bicho da observação de aves. Cheguei em São Martín, encontrei uma comunidade, uma região, né, um território patagônico ali extremamente organizado, fazendo turismo, fazendo educação ambiental, fazendo preservação através desse tema das aves. Eu voltei para o Brasil e falei, cara, a gente tem que fazer isso aqui. A gente tem que fazer isso aqui, tem que dar um jeito de fazer isso aqui. E aí, em quase 4 anos depois, a gente conseguiu organizar o primeiro Festival de Aves de Paraty. Hoje ele está na 9ª edição. Então que é um grande encontro. Na verdade, a gente organizou um grande encontro anual, que acabou se tornando um encontro conhecido no calendário nacional, até sul-americano, de observação de aves. E ao longo do ano, a Silvia fazia um trabalho com escolas muito, muito bonito, né? Onde ela mapeava as aves do entorno das escolas, desenhava essas aves, pintava essas aves, levava essas aves para os muros, para as paredes da escola, fazendo, inclusive, com que a comunidade escolar percebesse, né, através dessa arte, as aves. E, enfim, e a gente percorreu, nesses 10 anos, um caminho no sentido de tentar transformar Paraty num destino, porque tinha muito potencial biológico, né? Tinha muito potencial natural, mas não havia uma política pública organizada nesse sentido, não havia um olhar organizado nesse sentido. Bom, por muitas razões, eu, Adriana, minha esposa, meus filhos, nós resolvemos partir de Paraty, até porque a escola Waldorf lá, que nós tínhamos basicamente fundado e que eu construí literalmente com as próprias mãos, a gente construiu a escola de Paraty, né? Ela não progrediu suficientemente para acompanhar para os nossos filhos poderem ter escola. Então a gente veio para a Demétria. Um pouco antes de eu chegar na Demétria, eu conheci a Gersone. Conheci a Lorena, num encontro, inclusive, né, Gersone? No Avistar. Verdade. Foram falar das aves da Demétria. Mas antes disso tinha o livro, né, Daniel? Que o Augusto tinha falado do Daniel de Paraty. Aí depois o Daniel está chegando em Botucatu. Aquela coisa assim, foi uma aproximação. Foi muito legal. Eu tenho a impressão que eu conheço uma década já. Verdade. Muita coisa que a gente já fez juntos. E aí, enfim, eu cheguei, para resumir o assunto, cheguei aqui em Botucatu e, claro, assim, é um encanto,
para um fotógrafo de aves, inclusive, eu acho um lugar fenomenal, porque é um lugar que, diferente da Mata Atlântica, né, a Demétria em especial, a Botucatu como um todo, é um lugar de ambientes com muita luz, muito mais, para mim, é muito mais fácil fotografar em Botucatu do que fotografar onde eu fotografava, que era dentro das florestas, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho disso, dessa questão mais técnica da fotografia. Mas eu acho que aqui tem um território social, um território humano mais preparado, inclusive um território de política pública. É isso que a gente está vendo, né? A gente há um ano apresentou a ideia para a gestão do município, e a Secretaria de Turismo abraçou esse tema de uma maneira assim que nem a gente quase acompanha, né, Gerson? Que a gente não conseguiu produzir em 10 anos em Paraty, a gente fez em um ano aqui. Então, a Secretaria de Turismo já desenhou uma política pública de observação de aves, uma estratégia para o município. É tudo muito catalisado aqui, Mariano. Foi tudo muito catalisado, eu tenho a sensação que é catalisado. Provavelmente pela presença da Unesp, por ter pessoas já, como a Gersone, fazendo esse trabalho há muito tempo, né? Fazendo essa adubação verde aqui, desse território. Talvez seja um momento de confluência, né? De coisas que confluíram. Eu vejo assim que foi as pessoas certas na hora certa, no lugar certo, né? Isso foi sendo meio que semeado, adubado, regado por muitos anos, mas os núcleos estavam separados. Aí chega o Daniel e chega a Roberta, e o Daniel saca que a Roberta tem o ouvido para a coisa, né? E o Daniel, com toda essa vivência de Paraty, né? Dessa experiência de ter organizado o festival, colocou isso para ela, né? O ouvido estava pronto também, porque também tem isso, né? A gente falou, né, Daniel, tem mais esse detalhe. Nós dois falamos em um outro momento, já tentamos trazer isso, mas não era o momento, não era a pessoa para a prefeitura. E de repente chegou o ouvido perfeitinho, como um ninho para as palavras, né? E aí o Daniel trouxe isso, a Roberta, né, a secretária de turismo atual, secretária adjunta de turismo, acolheu completamente. E aí se juntou, né? Foi sendo agregadas as pessoas, né? O Daniel me chamou, e chamou a Lorena, o pessoal da Unesp, a Silvia e os outros observadores da cidade, né, Daniel? Conta aí, essa história foi muito incrível. Aí que foi no instalar de dedos, né? Eu entrei, a verdade, essa secretária de turismo atual, ela é uma pessoa muito bem preparada, ela tinha acabado de chegar da Europa, então estava com a cabeça mega oxigenada, né? Super afim de fazer coisas interessantes. E ela promoveu uma reunião aqui na Demétria, uma reunião virtual, né? Pandemia, não era foi com o grupo foi voltado para a Demétria, mas foi virtual. E a reunião era para falar sobre artesanato. Então ela juntou uma série de pessoas que trabalhavam com artesanato e eu entrei de penetra. Não tenho nada a ver com o tema, né? A princípio, né? Entrei de penetra na reunião já com segundas intenções, né? E escrevi no chat. Escrevi, olha, meu tema não é artesanato, tal. Eu gostaria de um minuto contigo para falar de observação de aves. E ela me respondeu na hora. Ela falou assim, nossa, que incrível isso, vamos marcar uma hora. Bom, enfim, o resumo da história é que do dia seguinte que foi a reunião para cá, foi uma tsunami de coisas, né, Gersone? Porque isso fez um ano. Fez um ano, nós já temos oficialmente lançado uma política pública de observação de aves para o município de Botucatu. 5 ou 6 hotspots, 6, né, Gersone? 6 locais da cidade identificados como pontos quentes, pontos importantes para observação de aves.
e já sinalizados com as aves mais avistadas naquele local. Trabalho lindo feito especialmente pela Gersone, apoiado por outras pessoas, mas assim pilotado pela Gersone, né? Então, que fez essa curadoria de quais são as espécies daquele, desde uma praça pública, tá? Desde a Praça Brasil-Japão, desde a praça das praças até a Demétria. Então, com essa sensibilidade de olhar Botucatu como um território, né, apto para observação de aves. E a exposição, lançou-se a exposição agora, que vai até janeiro, maravilhosa, com a Cacá Oliveira convidada, que é hoje, na minha opinião, a maior fotógrafa de aves hoje do Brasil, uma pessoa incrível também, uma militante de uma série de frentes, não só da observação das aves, né? Ela é uma militante da fraternidade, né? Uma militante da mudança do mundo, né? Que fez um workshop, que fez saídas de observação com a gente. E, enfim, é um movimento tão interessante, complexo, que não parece que é impossível. Sabe aquela coisa assim, é impossível caber em um ano. Como é que em um ano a gente fez tanta coisa aqui em Botucatu, né? Uhum. No sentido de fazer o quê? Isso era uma coisa que desde o início a gente a gente colocou em cima da mesa como motor do movimento todo, né? No sentido de fazer de Botucatu uma cidade observadora de aves. Isso é muito importante. Uma cidade só se torna um destino para observadores de aves quando ela, primeiro, é uma cidade observadora de aves. Isso a gente aprendeu na Argentina, no Chile. Os argentinos estão há muitos anos na nossa frente no tema da observação de aves. Os argentinos e os chilenos, né? E os colombianos. E isso é muito claro. As cidades, às vezes, não é nem o potencial natural da cidade. Tem cidades com muito mais potencial de avifauna do que Botucatu. Mas quando a gente consegue fazer com que uma cidade, com que a cidade seja uma praticante, uma admiradora, uma apaixonada pelas suas aves, pela sua avifauna, a tendência dessa cidade se tornar um destino é muito grande. Eu sempre dou o exemplo da Colômbia. A Colômbia hoje é o maior destino de observação de aves da América do Sul. Você pousa em Bogotá, desce do avião, você vai encontrar, a primeira coisa que você vai encontrar são painéis com a avifauna colombiana no aeroporto, enorme. Aí você sai do aeroporto, pega um táxi, o taxista sabe de passarinho, ele conhece os pássaros da Colômbia. Você começa a andar na cidade, começa a achar os grafites das aves, começa a achar as obras de arte das aves, né? Aí você começa a perceber que é um povo que observa aves. E então isso é nosso lema, inclusive, né? A gente escreveu isso. Mas para poder observar aves, primeiro precisa ter ambientes que abriguem essas aves, né? Que sempre teve, mas que à medida que o homem vai chegando, o crescimento da cidade, e aí, né? Talvez alguns ambientes se perdem, mas eu estava ouvindo você agora falar, né, da observação de aves e do destino, mas talvez primeiro que isso tudo, talvez precisa desse ambiente, né, que aqui tem na Demétria, e de ver como a gente cuida ainda mais, né, porque, por exemplo, eu vejo que na época da escola, a quantidade de carros que chegam na Demétria é impressionante. Essas aves devem sentir um pouco esse dia a dia, né? Então, como que a gente cria, preserva esses ambientes? Como que a gente pratica também esse... Porque, assim, vocês estavam falando da confluência, assim, e eu percebo que isso acontece no momento onde o mundo parou, né? Veio o Covid, a pandemia,
E a gente parou, deu um tempo de algumas coisas. E teve que parar, teve que se isolar, teve que ficar em casa. E isso parece que abriu um espaço para um monte de outras coisas, né? Tanto para a nossa percepção do que é, onde a gente está habitando, como para que esses bichos, todos aves e diferentes bichos minúsculos, maiúsculos, voltem a transitar, né? Então, Sim, esse sim. ambiente é importantíssimo, né? Eu queria pegar até um gancho no que o Daniel estava falando, ligar com isso que você disse, né? As aves, elas são muito interessantes, porque você fala assim, né, parece uma coisa tão pequena observar aves, mas elas são uma porta de entrada para um mundo, né, que linka com um monte de coisas. Então, exatamente isso, elas são consideradas os maiores bioindicadores. Então, elas mostram a qualidade de um ambiente. E por isso mesmo é muito interessante trabalhar trabalhar dentro de uma cidade observadora de aves, uma escola Itiara observadora de aves, porque você vai trabalhando nessa direção com os moradores da cidade, com os jovens estudantes da escola, você vai trabalhando nessa sensibilidade de estar atento ao que esses serizinhos mostram desse ambiente, né? Então, algumas espécies, e isso a gente costuma trazer para as crianças também, né? Algumas espécies, desculpa, são mais tolerantes, você vai encontrar essas espécies em muitos ambientes diferentes, elas dão conta de alguns impactos maiores, por exemplo, de mais barulho, outras espécies não. Então, essas espécies, elas dizem alguma coisa. Então, se elas estão se mantendo num ambiente, puxa, esse ambiente é um lugar que tem uma qualidade de saúde, de equilíbrio ambiental. Se elas desaparecem de um ambiente, poxa, é um sinal de alerta. Então, elas são muito importantes, como essa sentinela, né? Essa luz que pode acender. Olha, a gente está dizendo uma coisa. Então, esses impactos todos, eles sem dúvida afetam. Então, alguns impactos, por exemplo, são administráveis. Então, por exemplo, tem menos barulho na escola, as espécies aparecem e ocupam mais esse ambiente. Ou começou a voltar um movimento na escola, as espécies vão um pouco mais né, se afastam um pouco mais. Agora, tem impactos que são colossais, como, por exemplo, o uso de agrotóxicos, pulverização de agrotóxicos, pulverização aérea, né, próximo. Isso daí já é uma coisa que, né, a gente está vendo, né, Daniel, trabalhos científicos sinalizando que, mesmo nas áreas mais afastadas, começa a ter mudanças nas comunidades de aves. Outro impacto grande, as mudanças climáticas são um tremendo impacto. A gente está vendo alterações fisiológicas nas aves. Por exemplo, maiores bicos para permitir a liberação do calor, né? Vai mexendo de tal maneira, né? Que aí não é só tipo uma acomodação, que nem, por exemplo, tem mais barulho na escola, as aves se retraem um pouco para uma outra área. São tremendas mudanças, né? Tem pesquisas mostrando que no interior do interior, no núcleo de mata de floresta ultra preservada na Amazônia, um dos lugares mais preservados do mundo, já está tendo impactos nas comunidades de aves. Então, as aves são esse né, bem sensível órgão, como se dizia assim, né? Pode-se dizer, um órgão do mundo que mostra, que sinaliza riscos, né?
uma pesquisa em São Pedro e São Paulo, né, que são aquelas duas ilhas brasileiras, que é uma das porções de terra mais remota do mundo, né? E tem uma avifauna grande, porque tem as aves, as aves de centro do oceano, né? Aquelas aves de mar. E uma pesquisadora fez um estudo dessas aves, seria a porção de terra mais distante das Américas, né? Entre as Américas e a Europa. E todas as aves tinham contaminação por mercúrio, por metais pesados, de maneira geral. Então, enfim, não tem mais lugar onde a gente não contaminou. E as aves, como elas estão muito ligadas às bases, né, das cadeias, né, e por elas se alimentarem ali dos crustáceos, dos camarõezinhos, dos peixinhos que estão ali naquela região, elas, mesmo nessa área extremamente remota, isolada, elas estão contaminadas por metais pesados, né? Coisas nossas. Mas, Mariano, voltando um pouco a Demétria, eu acho que a gente vive num lugar, eu acho que a Gersoni tem muito mais conhecimento do que eu até para falar. Essa é uma percepção que eu tenho desses 3 anos que eu estou aqui, né? Eu acho que a gente vive num lugar que tem simultaneamente, nesse momento, está acontecendo simultaneamente a continuidade de um projeto de regeneração natural. Eu vejo, por exemplo, Santa Rita. O Santa Rita, eu vi recentemente fotos de 2006, 2007. O Santa Rita era um pasto. E hoje o Santa Rita é uma porção... Era um pasto limpo. Eu não reconheci o Santa Rita nas fotos. E hoje é um cerrado. E não é qualquer cerrado. É uma porção de cerrado muito interessante, né? Inclusive com aves de cerrado que estão na lista de ameaçadas do estado de São Paulo, do Brasil. Então, é óbvio que a gente tem aqui, nesse território Demétria, a gente olha e a gente vive num lugar que sofreu um processo de regeneração natural muito interessante, mas, ao mesmo tempo, especialmente isso, eu acho que a pandemia acelerou isso, é um lugar que vive um processo de ocupação humana. Uma aceleração do processo de ocupação humana, que talvez tenha ficado um pouco mais manso, né, na última década. Tal. Então, a gente está vivendo, eu tenho a impressão que eu estou vivendo um lab, sabe? Um laboratório onde tudo isso está acontecendo, continua acontecendo o processo de regeneração natural, ao mesmo tempo tem uma aceleração de um processo de ocupação urbana, rururbana, com crescimento da escola, com volume com a dinâmica de fluxos aí, de carros, de pessoas. E eu fico olhando para tudo isso e fico tentando entender o que vai acontecer. Sabe, quais são? Bom, e agora? Né? No meio disso, a gente tem visto, voltando a falar de passarinho, de repente aparecem aves extraordinárias aqui. A gente teve um aparecimento de umas arapongas há uns 3 meses atrás, que a gente ficou assim babando, falando, putz, como é que essas arapongas estão aqui? Será que elas já tiveram antes? Parece que sim, a Gersoni já tinha observado, mas a cidade quase que não tinha registro de arapongas. A gente fez o primeiro registro fotográfico de uma araponga em Botucatu. Teve uma que teve aqui em casa, mas era uma, não sei se foi. Aqui em casa teve um tempinho. E, nossa, o canto dela é maravilhoso. Estridente. De onde veio, para onde foi? Uhum. De repente, cantaram na escola, cantaram nos condomínios, mexeram com todo mundo, né? Fizeram aquele show sonoro, maravilhoso, que só elas são capazes de fazer, né? Aquela coisa estereofônica e tal, de repente sumiram, né? Da mesma forma, a gente viu um soldadinho há uns meses atrás, meses não, há mais de um ano, né, Gersoni? Que é uma ave, assim,
de ambientes florestais bastante cuidados, né? Não é fácil ver um soldadinho, entre muitos outros, né? Então, eu acho que aqui tem esse ambiente urbano que é resultado de muita coisa, de agricultura orgânica, de reflorestamento, de conscientização. É um lugar que está, eu acho que eu vivencio uma dinâmica profunda aqui, nessa relação homem, natureza, espécies vegetais, espécies de aves, né? Não sei, eu acho muito interessante. Eu acho a Demétria um lugar extremamente interessante. Resumindo, é um grande laboratório, assim. Eu fico olhando para tudo isso falando, bom, onde é que vai parar esse negócio, né? Sem julgamento. Que coisa incrível, né? Que convivência é essa? Que dinâmica é essa que a gente vive aqui? Cercado de eucalipto, cercado de milho transgênico, cercado de soja, cercado de pastos, né? De agrotóxico. É isso, né? Talvez é isso. Tá sem microfone, Gersoni. Uma das coisas que me apaixona na observação de aves como um todo e nesse laboratório, como o Daniel chamou, né? É uma coisa extremamente dinâmica e a gente estando atento, a gente consegue perceber sutis movimentações e movimentações mais fortes, mais bruscas, né? Observando também um panorama um pouco maior. Por exemplo, esse movimento aqui em relação ao processo de regeneração e cuidado, à agricultura orgânica, é um movimento, né, que houve e que é extremamente valioso, é uma preciosidade isso, né? Porque a gente sempre escuta histórias de degradação do ambiente, histórias de degradação, e aqui a gente tem uma bela história de regeneração, né, de recuperação, sendo a agricultura uma matriz que liga vários ambientes, pequenos fragmentos de cerrado que se mantiveram, áreas alagadas, e entre esses ambientes diversos tem uma agricultura que permeia e que permite a circulação dessa fauna, né? Sem ter um impacto agressivo e violento de uma agricultura mais né, convencional, vamos dizer assim. Por outro lado, num âmbito maior, a gente tem a Cuesta, que, na verdade, é um grande refúgio de fauna que permite com que a Demétria receba um fluxo, né? Então, nós estamos dentro de um contexto onde existe uma matriz ali, uma área de refúgio tremendamente especial, que é a Cuesta. Ao mesmo tempo, estamos numa área de ecótono, que é esse encontro de dois biomas, Mata Atlântica e Cerrado. Botucatu tem essa coisa maravilhosa, e além do que tem as áreas de alagado, né, que também é uma coisa incrível, uma mesma cidade ter essa riqueza. Por outro lado, ao longo dos últimos anos mais recentes, temos tido aqui, aí voltando, né, para a Demétria, grandes mudanças no entorno, com áreas muito grandes que antigamente eram pasto, então com vamos dizer, uma matriz menos impactante. Ela não permite uma grande riqueza e diversidade, mas, por outro lado, quando você muda de pasto para uma agricultura convencional mais intensiva, com o uso de agrotóxico e movimentação mais intensa, né? Movimentação anual do solo, no caso do eucalipto, grandes áreas também, mas com menos movimentação, mas diferente do pasto, que era bem, vamos dizer assim, tranquilo do ponto de vista de
da fauna, aí incluindo também os mamíferos já, no caso, né? Por exemplo, os tamanduás foram impactados por essa mudança que tivemos aqui no entorno. Então, Botucatu e a Demétria dentro de Botucatu está sujeita a essas influências variadas, né? Então, é uma riqueza imensa e, ao mesmo tempo, agora estamos vivenciando alguns impactos mais intensos, né? E onde a gente pode chegar com isso? O que é importante? É importante estar atento, né, aos impactos que a gente pode diminuir. Isso eu acho que é uma coisa fundamental e é aí que desemboca a minha preocupação fundamental e o meu foco de trabalho. Que mais pessoas, sempre mais pessoas, estejam atentas a isso, né? Atentas à riqueza que a gente tem e ao impacto que a gente pode fazer e ao que a gente poderia diminuir. Qual é o nosso papel na minimização dos impactos para a gente continuar vivendo dentro dessa riqueza que a gente tem aqui, né? Então, eu vejo que é importantíssimo a gente sempre divulgar isso e aí, chegando mais no caso do livro, né? O Daniel fez uma fala incrível dentro do livro, trazendo justamente isso, né, Daniel? Essa contextualização. Acho que você podia falar com mais, né, mais detalhes. E nesse segundo livro, né, das aves, o primeiro a gente fiz com a Lorena, também sempre nessa intenção de trazer mais pessoas para atentar para essa riqueza toda. E aí, cada vez mais vendo as alterações, né, veio um impulso muito forte de trazer para as pessoas como interferir dentro do seu âmbito, né, o que é possível fazer. Então, eu foquei bastante nisso daí, né? Nesse segundo livro. Eu acho que tem pegando carona em algumas coisas que a Gersone vem falando, que eu acho que são muito importantes, eu não queria deixar passar, né? Como eu comecei minha história de observação de aves em unidade de conservação, nesses territórios, a gente tem uma cultura de que a agricultura é inimiga da unidade de conservação, especialmente aqui no Brasil, né? É incrível, assim. Então, a minha primeira década como observador de aves, me relacionando com outros observadores de aves, com biólogos, com gestores de unidade de conservação, eu aprendi com essa convivência, com essa vivência, que a agricultura é uma inimiga. Esse é um ponto muito interessante assim, da minha história com a Demétria. Quando eu cheguei na Demétria, eu não só tive que me reposicionar diante da agricultura mesmo, como pessoa, eu tive que me reposicionar diante da agricultura, como eu aprendi que a agricultura que é praticada aqui é uma agricultura regenerativa, né? Não sei se eu estou tecnicamente errado de falar isso, mas é como eu vejo, uma agricultura regenerativa. E a agricultura é vista pela maioria dos ornitólogos, pelos biólogos, pelas unidades de conservação. O agricultor, ele é visto como um cara que não gosta de passarinho. Eu aprendi isso com todos os ornitólogos. Eu não vou... São todos amigos meus. Eu não vou citar nome para eu poder continuar tomando cerveja com eles. Mas eles falam assim, agricultor não gosta de passarinho. A agricultura é contra passarinho. A agricultura expulsa o passarinho. E encontrando aqui as práticas agrícolas diferenciadas que a gente tem aqui no bairro, entre outras coisas, a gente está vendo uma possibilidade de intencionalmente fazer um trabalho de passarinho e agricultura. É uma coisa que ninguém fez no Brasil, praticamente. Tem pouquíssimos... Olha, para não dizer que não tem, se tem, cabe numa mão as experiências que correlacionam a agricultura e a avifauna, né, Gersone?
Eu não conheço no Brasil. Conheço na Colômbia as experiências dos jacus com café, mas, de maneira geral, e aqui a gente está vendo essa possibilidade. Então, eu acho que é mais uma onda linkando os dois temas, né, que é a agricultura biodinâmica e orgânica que é praticada aqui na Demétria pode trazer para a observação de aves, e a gente pode ter aqui mais um laboratório, mais uma experiência interessantíssima para ser modelo para muitos outros lugares, né? Daí guinando para um outro tema que a Gersone trouxe, eu acho que a gente tem como grande desafio aqui o bairro, em Botucatu, aí não é um desafio do bairro, é um desafio da cidade, ampliar essas zonas de preservação, ampliar essa maneira do homem se relacionar com a natureza para o nosso entorno aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho uma viagem assim que eu queria que as áreas do entorno da Demétria fossem adquiridas por preservacionistas, né? Seria um sonho, né? Então vamos buscar pessoas que têm poder aquisitivo e fazer essas pessoas adquirirem essas áreas né? Está no plano do sonho. No plano da realidade é começar a dialogar com esses grandes latifúndios aqui, esses grandes eucaliptais, esses grandes agricultores, né? E aí a missão mesmo, aí a missão de vida nossa, né? E começar a convencer esses caras de que eles podem continuar ganhando dinheiro. Aí vamos falar de dinheiro, então. Não vamos falar de preservação, vamos falar de dinheiro, cara. Chegar nesses caras e falar assim, eu não quero falar de preservação, eu quero falar de grana, né? A gente, aqui no nosso país, a gente consegue transformar milhões de anos de biodiversidade em monocultura. Essa é a prática. Essa é a maior estupidez que pode existir, né? A gente pega ambientes extremamente biodiversos, lapidados por centenas de milhões de anos de natureza, e a gente transforma de um mês para o outro numa monocultura. Isso é um ato econômico imbecil. Isso não é um ato de não preservação. Isso é uma burrice comercial. Porque é óbvio que a mega biodiversidade, economicamente, bem trabalhada e bem gerenciada, é muito mais rentável e interessante do que a monocultura, né? Então, esse é o modelo que é praticado na Amazônia, o modelo que é praticado no Pantanal, enfim, em todos os biomas brasileiros, né? E é um modelo que é praticado aqui do nosso lado. A gente consegue transformar cerrado em monocultura. Aqui, entre nós e a cidade, entre nós e Pardim. Né? Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem, né, de convencer esses proprietários dessas áreas que essas áreas podem ser economicamente viáveis sob vários aspectos, né? Desde a produção de extratos vegetais, desde a produção de agrofloresta, de agricultura inteligente, de composições econômicas com turismo, com observação de aves, enfim, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Como é que a gente reverbera tudo isso que nasceu, que existe aqui na Demétria, para esse entorno imediato, depois para um entorno um pouco mais expandido. Esse é um grande desafio, né, Gersone? Acho que a passarinho é desculpa. Passarinho é desculpa para falar de desenvolvimento humano. E desenvolvimento humano é desenvolvimento ambiental, socioambiental. Então, o passarinho é só um motivo para a gente chegar no que realmente interessa, que é a ocupação, a invasão da cabeça desses sujeitos. Invadir a cabeça desses sujeitos, convencê-los, né, educá-los para que eles vejam as suas propriedades agrícolas de uma maneira mais inteligente, né? Sem dúvida, acho que é isso mesmo. São trabalhos em vários níveis, né, que dá para fazer, e a ave é uma
o símbolo de tudo isso, né? E aí você trabalhar formando, né, uma nova geração mais sensível, mais aberta a tudo isso, compreendendo um pouco mais, né, que as coisas estão ligadas, essa coisa da fraternidade que você tinha falado, né, é até uma questão de fraternidade com as outras espécies, né? Eu não sei se usa esse termo, mas acho que cabe também. É você percebendo que, atuando de uma maneira que não prejudica e que, inclusive, beneficia uma espécie, você necessariamente vai estar se beneficiando. Então, se na sua agricultura, e aí entra, né, dentro dessa linha que você está falando, se você pode fazer um caminho ou outro caminho, né, uma agricultura que não vai estar impactando esses seres, e uma que pode te dar um lucro mais imediato, ser mais simples inicialmente, já tem uma receita, tal, existem boas razões para você buscar uma outra maneira, né? E as aves, elas muitas vezes são uma resposta imediata, essa coisa do café que você estava falando, né? As aves, elas controlam as espécies que atacam, né? Algumas espécies de insetos que vão prejudicar a sua lavoura de café, por exemplo, polinizam. Então, sabendo ir de acordo com esse fluxo e se beneficiar e trabalhar na mesma direção da natureza, ninguém perde, não se perde nada. Muito pelo contrário, é ganho para a natureza, é ganho econômico. Além do que, tem dá para sobrepor atividades, né? Por exemplo, existem, no caso da Colômbia, exemplo, aqui no Brasil também tem propriedades que exploram café orgânico que trabalham nesse sentido, né? A observação de aves e o benefício das espécies da avifauna na sua própria lavoura. Então, são dois estratos que se complementam. Mas eu queria voltar um pouco para o nosso pequeno mundo aqui, né? Eu vejo que só mostrando que essa beleza, essa riqueza que a gente tem aqui, você não precisa né, mergulhar em estudos, você não precisa ir longe, ela está na porta do seu quintal, ainda mais aqui, né? Nós temos esse privilégio, mas mesmo na cidade, mesmo, né, as aves estão aí para a gente desfrutar, né? Eu acho que é só benefício, é impressionante, é uma relação que só traz coisa boa, né? Eu vejo assim. Tem aquela... Pode falar, Mariana. Ouvindo vocês, me vieram algumas reflexões. Uma ou duas reflexões em relação a Demétrio e em relação à nossa escola, né? Esse aqui, como a gente falou, é o Mané Checa, o comunicador da escola, que está se tornando um canalzinho bem interessante, né? Para trazer conceitos, conteúdos bem ricos, né? E para a gente cada vez mais alimentar essa comunidade do que aliás a humanidade precisa se alimentar, né? Porque a gente está no momento em que a humanidade precisa encarar essa evolução, encarar mesmo essa evolução né? E aí na qual a gente vai precisar desapegar de várias coisas para poder realmente não sermos o centro do mundo, senão sermos parte, né? Uma das partes desse mundo, dessa terra. E aí, em relação à escola, eu pensava assim, e que é uma coisa que já vem se pensando, né? Nessa coisa, por exemplo, do ensino médio, só pegando o ensino médio.
E essa história do novo ensino médio, né, que paira no Brasil, mas que e aí como que é aplicar? E aí eu pensava, né, uma das coisas muito e a gente está na Demétria, e a Demétria é um lugar de produção de alimentos biodinâmicos. Então, né, a escola até está surgindo uma ideia da cantina e da nova cantina e da produção de alimentos dentro da escola e como o ensino médio poderia tomar pegar esse viés da produção de alimento como, né, como conteúdo principal, né, e propósito da escola. E aí eu penso como também poderia ser essa questão das aves, né? Ele vem permeando no ensino fundamental, mas no ensino médio é uma coisa bem mais consistente. Não quero dizer, não quero trazer a palavra profissional aqui, que não gosto muito, talvez amadora, mas no sentido de, né, bom, que às vezes as pessoas acham que ser amador é ser um hippie, né? Sei lá, mas não, no sentido de trazer esse conteúdo das aves com muita consistência, também como propósito, né, de educação do ensino médio, né? Aqui a Itiara é uma escola que forma jovens para agricultura, para observação de aves. Me veio esse e estamos num lugar, né, propício para isso, né? Porque e é isso, usar do que temos ali em volta para fortalecer esse ensino dessa escola, né? E que não seja o propósito meio assim, talvez sem, às vezes sem, sim. Tem uma coisa, né, Mariano, que a gente acredita que a observação de aves ela transforma eu tô aqui conversando, mas eu tô aqui com o meu ouvido tá aqui identificando uma dúzia de espécies, né? Tá boa a minha conexão? Parece que minha conexão Não, a conexão de todos parece que deu uma travadinha, não sei se foi a minha ou a tua, mas começa de novo esse conceito. Que a observação de aves ela faz com que a pessoa adquira alguns superpoderes, né? A gente sempre fala isso, que a pessoa ela automaticamente ela passa a se conectar, porque você precisa aprimorar a visão, você precisa aprimorar a audição, você precisa aprimorar a percepção das correlações que existem entre clima, época do ano, luminosidade, migração, ninhos, né? Então, naturalmente, o cara que começa a observar aves, ele naturalmente ele começa a se reconectar com a natureza. Uhum. Esse é um movimento muito espontâneo. Ele se reconecta e ele passa a ficar extremamente atento. Eu não consigo estar conversando com você e não estar percebendo o que está acontecendo no ângulo mais aberto do meu campo de visão, que são aves passando, são aves cantando, né? Eu estou ouvindo aves que estão mais distantes, aves que estão a média distância, aves que estão muito próximas. Então, essa reconexão, ela é muito importante no processo de educação, no processo de formação da criança, do adolescente, de um indivíduo, né? Ela cria um campo para se discutir uma série de outras coisas. A pessoa, quando ela entra nesse processo de reconexão, naturalmente, com essa pessoa, você consegue dialogar sobre diversos outros aspectos socioambientais, né? Então, a gente acredita, eu falo a gente, porque eu sei que nós, observadores de aves, especialmente observadores de aves mais ligados à educação, a gente acredita que é um processo extremamente saudável de desenvolvimento humano a observação de aves, né? Essa ideia de levar isso para a escola, para a gente, para mim, para a Gersone, é muito óbvio, né? Então, você pode desde discutir coisas muito objetivas, entender geografia, porque você está entendendo a migração. Ao entender migração, você vai entender geografia, você vai entender
astronomia, por que acontece a migração, quais são os processos físicos astronômicos que acontecem, que disparam os processos migratórios, e de onde eles vêm, para onde eles vão, né? Quais são esses fluxos, né? Como é que eles voam? Então, fisicamente, como é que a ave se sustenta? Por que ela tem ossos vazios? Por que ela tem penas de um jeito ou de outro? Por que algumas têm bico longo, outras têm bico curto? Enfim, já tem uma série de aspectos biológicos que você pode estudar. Ecológicos, biológicos, físicos, geográficos, químicos. Então, é um campo riquíssimo. Mas também tem um campo muito mais sutil. A gente hoje sabe que quando você coloca as crianças para observar aves e elas naturalmente precisam estimular distâncias focais diferentes, fundos diferentes, o passarinho uma hora está no fundo claro, uma hora está no fundo escuro, uma hora está perto, outra hora está longe, se deslocou, meu olho tem que refocar, tem que reorganizar. E esse exercício, aí é um exercício mesmo, esse exercício motor complexo que se faz ao observar aves, ele estimula outras coisas dentro da pessoa, né? Ele estimula processos neurológicos dentro da pessoa, que são muito importantes, né? Então, a observação de aves dentro da escola, ela vai atuar em diversos campos. Isso sem falar da espiritualidade, né? Isso sem ir para outros campos, né? Isso sem falar do quanto que as aves são importantes na cosmogênese das nossas populações originais, né? Que são outros temas, que daria mais 2 tardes de conversa aqui, né? Por que as nossas aves são tão importantes em todas as cosmogêneses, de todos os povos originais da América do Sul, né? Enfim, para a educação, observação de aves é um campo extremamente aberto e amplo, né? Então, talvez a gente, para ir fechando essa conversa, que nós precisamos fazer nossas coisas também, né? Talvez eu queria pedir para a Gersoni apresentar o trabalho que foi feito, que vem sendo feito com os livros, mostrar os livros, dizer para as pessoas como podem chegar neles. Abre o microfone. Então, como motivar então as pessoas, né? Já que é uma ferramenta tão incrível, já que é um campo tão apaixonante, como o Daniel disse, né? Uma vez que você é picado por esse bichinho da observação de aves, abrem-se várias portas e várias oportunidades de coisas muito boas, né? Em vários níveis, saúde, o hábito de caminhar, porque você acaba, não, eu quero ir ver o que está cantando ali, né? E aí um leque imenso de benefícios que traz, né? Então, como trazer mais pessoas para isso, né? Isso sempre foi uma coisa que me moveu. Então, eu tive a ideia de trazer para cá uma coisa que eu vi em outros lugares, que é a coisa dos painéis, né? Que depois foi abraçada pela prefeitura e isso foi trazido para a cidade como um todo, que é uma alegria imensa, assim. Eu acho que isso daí eu chamo de educação ambiental passiva, porque você circula por um lugar e você acaba vendo aquelas aves, né? Naquele painel que está ali e inconscientemente você vai incorporando aquilo. Aí uma hora você vê aquela ave quase que sem querer, você sabe que você já viu ela num outro lugar. E se mais para frente você despertar para a observação, você já tem aquilo que meio que, né, absorvido. E para as crianças eu acho muito interessante. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz na escola, né, foi a proposta de instalar na escola esse painelzinho com as aves que ocorrem ali, que a criançada, às vezes,
já viu antes, e ela aparece na minha casa também. Eu começo a ouvir isso hoje em dia, sabe? Depois de alguns anos que está lá, eu fiz algumas mudanças, uma reedição, aí fiz aqui no Verbena. Então, a intenção é essa, de que as pessoas vão trazendo isso para dentro delas, né? Aí veio a ideia dos vídeos também, de pequenas histórias, né? Que são envolventes, são momentos mágicos e que estão acontecendo ali a todo momento, né? Todo mundo, né? Não só aqui na Demétria. Agora nós estamos no momento na verdade, já passou de fazer os ninhos, algumas ainda estão construindo ninhos, mas agora uma boa parte já está com os filhotinhos, né? Então, é bem fácil de você ver aí no quintal, ou mesmo na cidade, a mãe alimentando os filhotinhos, o casal, né? Os pais cuidando dos filhotes, levando alimento. Então, eu acho que isso é uma forma, você mostrar esses pequenos momentos, atrai atenção. E aí, como dar um material para as pessoas aprofundarem, conhecerem um pouco mais, aí veio a ideia do livro, né? A Lorena me chamou para fazer o primeiro livro, eu tinha a ideia de fazer isso, aí veio o convite dela, nós fizemos o primeiro livro com as espécies mais comuns, e sempre muita gente pedindo, né? Mas esse eu não vi, esse não está no primeiro livro, tal. E foi muito prazeroso isso também, né? Que foi uma demanda que veio, né? De trazer mais aves. Então, quer dizer, é um caminho que a comunidade está fazendo junto. Não digo todo mundo, tem gente que não está atento a isso, não tem essa ligação, mas muitas pessoas, né? Muitas famílias com crianças, puxa, a gente viu esse, não encontramos, tal. Então, aí veio a motivação para fazer esse segundo livro. Aí, claro, o Daniel chegando com esse conhecimento enorme, com essa vivência muito grande do histórico, da observação de aves para além, né, do Brasil, em outros lugares, tal. Então, enriqueceu demais o livro. A Lorena já nesse percurso dela para fora do Brasil, extremamente ocupada, ela não me disse no começo, né? Nós íamos fazer juntos os três, os dois extremamente ocupados, a Lorena prestes a viajar para o exterior, veio avisar, não vou fazer parte do livro, mas puxa vida, aí no fim das contas com a pandemia, ela ainda estando aqui, falei, não, por favor, né? Traz aí essa riqueza do seu conhecimento, tal, e pedir para ela para trazer um pequeno texto sobre as migratórias, tal, para aí também enriquecer mais, né? Porque no primeiro livro a gente trouxe vários aspectos, né? Uma introdução de como observar aves e tal, e aí nesse segundo a ideia foi reforçar alguns aspectos, mas trazer coisas novas, né? Inclusive essa questão da agricultura, o papel da agricultura para o mundo das aves e vice-versa, né? O papel das aves na agricultura, como isso pode ser tirado o melhor proveito, e com as novas espécies, né? Então a ideia é de todas as formas, com todas as ferramentas que a gente, né, puder pensar, e agora com essa feliz circunstância desse apoio da prefeitura, trazer com mais força, com mais vigor, não só para aqui a nossa comunidade, mas para o município todo, esse privilégio que é a gente poder desfrutar da companhia, da presença desses animais, né? Então, aqui, os dois livros, né? Esse é o primeiro, com 72 aves, 72 espécies aqui na Demétria, aqui esse segundo com 76 espécies. Ainda não esgotou, né? Dá para fazer quase mais um livro, mas as outras espécies são um pouco mais difíceis ainda de avistar. Acabei de ver o sanhaço-papa-laranja. Então, esse não tá nos livros, é uma preciosidade que está chegando aqui. Eu Acabei ainda de não chamar vi. o Antônio aqui, Antônio, sanhaço-papa-laranja ali. Nossa, que delícia. Não tinha Então, visto isso esse ano também é ainda. dinâmico.
A araponga, né, Daniel, também não está nos livros, porque ela é também, aí eu fui me aprofundar nisso, né, só voltando esse ganchinho, no passado ela era frequente aqui. Mais um testemunho, eu tive alguns testemunhos de pessoas que disseram, ela era bem mais frequente. Então, isso é um sinal de que tem algumas mudanças, talvez, em curso. Eu ouvi em alguns momentos desses meus vários anos de observação, em alguns momentos eu vi a presença dela aqui, achei que talvez fosse escape de gaiola, pode inclusive ter sido, mas existia no passado uma migração altitudinal. Ela está na serra, ela fica na Baixada da Serra, onde é mais quente e mais úmido, e nessa época do ano, onde aqui também no alto da serra fica quente e úmido, às vezes um macho, como é o caso desse que estava aqui, é um macho adulto, vem procurar uma expansão de território, vem, né, expandir sua área. E aí, eventualmente, se ele encontrou uma companheira, fizeram um ninho e vão baixar, né, quando começar a esfriar, vão descer para lá. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos. Sobre o livro, você perguntou, né? Na verdade, é o meu contato no Instagram, é o meu nome, Gersone Jovchelevich. Tem o Fundo de Quintal Fauna Silvestre, que é no Instagram e no YouTube, o canalzinho Fundo de Quintal Fauna Silvestre, onde tem esses vídeos. Vou ficar muito feliz com todas as visitas, comentários. E é isso, estamos aqui inclusive para tirar dúvidas. E na Feira da Demétria, né? Na Feira da Demétria, na Feira Cultural, na no dia Feira da Demétria vai ter a venda do livro. Gosto muito, Daniel também com certeza, de receber às vezes um WhatsApp de uma pessoa com um canto. Gersone, o que é isso daqui? O Daniel com certeza recebe um monte, Lorena também, ou uma foto. Eu encontrei essa ave no quintal. É muito bacana para a gente, porque a gente também monitora, como aconteceu com a araponga, né, Daniel? Sim. Recebemos mensagem. Está chegando aqui, olha, isso é uma araponga, não é? E aí a gente foi monitorando a chegada dela pelas mensagens das pessoas. Soldadinho também te chegou assim, né? Te chegou da onde que foi? Do Pena Vermelha, né? Pena Vermelha. Eu tinha ouvido em um tempo atrás, aí me confirmou na mesma região onde eu tinha ouvido, mas em outro momento. Então, você vai já sabendo onde que está cada ave, isso é muito legal também. Então, estamos aqui disponíveis para essa conversa aí no particular. É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Daniel, se quiser falar deixar algum recado. Não, agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente pode pensar em trazer um pouco mais observação de aves, por exemplo, para a feira cultural, né? Eu acho que é um espaço, eu acho que a feira cultural é um espaço muito interessante. A gente podia pensar ano que vem em fazer a observação ficar um pouco mais presente nesse evento, sobre vários aspectos, né? Podemos fazer um documentário, né, Daniel? Sim. Você sabe que a gente está num momento também da Demétria, isso no ano que vem, está terminando esse ano, né? Não dá para fazer muita mais coisa, mas eu vou falar para vocês aqui que ano que vem eu quero trazer essa presença dos documentaristas na Demétria, porque tem alguns documentaristas muito bons. Você conhece alguns, né, Daniel? Algumas. E eu quero trazer até para a gente criar um núcleo de documentarismo, né, um núcleo de produção mesmo daqui, porque estamos isolados e às vezes fazer cinema sozinho é bem difícil. Então é mais fácil quando temos pessoas. E quem sabe não fazer algum trabalho assim bem legal, né, um documentário sobre as aves aí, né? Com certeza. Muito legal. Maravilha. Terá assessores. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado a nós todos por essa conversa. Depois eu acho que no texto a gente coloca os contatos para entrar em contato com você, com o Daniel, para as pessoas poderem
entrar em contato, perguntar, adquirir os livros e tudo mais. Tá bom? Valeu. Tá bom. Muito obrigado aí Muito obrigada. pela conversa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigadão.